Vamos dar nome, então, a essas empresas. Ai, Você falou de vamos. BB Seguridade. Por que BB Seguridade é uma boa? Você falou dos dividendos futuros. Se tem alguma ação na carteira que tem essa mentalidade de dividendo futuro, enfim. Só pra gente entrando aí no papo das teses. Você sabe que é engraçado isso. BB Seguridade continua sendo a maior empresa da minha carteira, mas faz um tempo que eu não aporto, assim. Acho que a simetria não tá tão interessante quanto foi no passado, ali, 2021, 2022, chegou a 17, 18 reais, tava muito bom de aportar. Mas eu acho que falar de Banco do Brasil, minha segunda maior posição agora. Fiz, assim, pequenos aportes de manutenção, vamos dizer assim, que é cai o dividendo, eu compro um pouquinho de previdenciária, né? Pra não dizer que não tá fazendo nada, mas, enfim, grande maioria do tempo eu fiz caixa durante esse ano. Mas Banco do Brasil acho que ainda é uma das grandes assimetrias que a gente vê, não só no setor, mas na bolsa, né? Apesar de ter Concordo. andado bastante em 2023, você pega fundamento, você ainda vê uma empresa negociando 4 vezes o PL, né? 4 vezes lucro. Ainda assim, arranhando o valor patrimonial, né? Ali, 0,9, fica ali, 0,9, uma vez o valor patrimonial. Assim, diversificação de carteira fantástica, exposto a um setor, a um segmento da economia que é praticamente leva o Brasil nas costas, né? Que é o agro. Então, muita gente diz que o Barsi não investe em agro, mas, pô, eu discordo plenamente. A gente ter Banco do Brasil é investir no agro, né? Então, acho que é uma das teses aí que, obviamente, né, o mercado sempre coloca um pênalti na ação, né, um desconto no valuation, acho que primeiro pela transição dos executivos, tinha-se muita dúvida de seria uma coisa ruidosa, como foi em Petrobras, como foi em outras estatais, né, mas não foi, né, acho que o que era antes uma deficiência do Banco do Brasil, hoje é uma grande vantagem competitiva, na minha opinião, que são funcionários de carreira que conhecem o banco e tiveram uma passagem, um crescimento, assim, por várias fases, enfim. E hoje você tem uma empresa que tem uma governança muito mais robusta do que antes, você tem várias camadas ali de comitês antes de chegar na decisão executiva mesmo, né, dos diretores e VPs, enfim. Você tem muita gente boa ali que sabe o que faz, é um banco que tem investido muito na parte tecnológica de Know Your Client, de dados, de oferecer o produto certo para o cliente certo. Então, assim, vejo muitos fundamentos ainda, por mais que a questão política sempre vai ser um assunto que vai permear e que vai colocar aquela pulguinha atrás da orelha na cabeça do investidor. Assim, o cara não comprou a 24 na pandemia, não comprou a 30, não comprou a 35 e vai continuar não comprando agora a 50 reais por conta dessa, né, questão política. Então, eu me questiono às vezes se já não tem o desconto suficiente, a margem de segurança suficiente ali no preço de tela, né? Justamente para esse julgamento que já tá embutido ali. Então, assim, vendo fundamento hoje, acho que entre os grandes bancos é o mais barato. Eu concordo totalmente. Eu acho que até complementando um pouquinho, o Banco do Brasil ele sempre vai ter essa espada aí, que é o É. controle estatal, que muitas vezes é uma vantagem, que ele pode te abrir janelas de oportunidade de preço muito interessantes, né? Então, questionamentos do governo aí, desde a nomeação do grupo de executivos, até a perpetuidade ou não desse nível de dividendos. Atualmente aí, o banco está com payout de 45%, que veio de 40%, que veio de 35%, Tende a aumentar. né, que vem aumentando. Fechou muito o gap com seus pares privados em termos de eficiência, rentabilidade, etc. Então, só para vocês terem uma noção, o ROI do último quarter foi 22, 22,5%. Né? Bizarro. Então, você tem um retorno sobre patrimônio líquido de 22, 21% de uma ação que negocia praticamente a patrimônio líquido. Né? Então, isso é muito interessante. Cara, um balanço que amorteceu muito bem a inadimplência, né? Ao contrário de Bradesco e Santander. Exatamente. Isso é um ponto legal, porque, sei lá, você pega Itaú, que teve um ROI parecido, né, 22%, só que negocia com prêmio sobre o book, né? Negocia uma 1,8, vez e meia. Então, 1,9 o seu talvez, ROI intrínseco é menor É isso. que o ROI de você ter um Banco do Brasil uma vez, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma ação desprezada que, se quiserem continuar desprezando, eu acho que ela pode ser que ela fique até mais barata. E agora ela vai ter um desdobramento de ações, né? Hoje ela tem mais ou menos 3 bi de ações emitidas, vai para 6 quase, e ela vai passar de uma ação para 2. Então, hoje que está a 56, né, mais ou menos, 55, vai passar negociada a 28, mais ou menos. Eu acho que tem um ponto aí do Banco do Brasil, eu acho que
muito do que a gente conversa com os gestores de fundos de ações, né? Eu acho que é mais fácil para eles explicarem por que perderam dinheiro com o Itaú do que com o Banco do Brasil. Exato. Então, por isso que é uma posição sempre negligenciada. Eu conheço poucos gestores que Nunca têm vai uma ser consenso. grande posição Concordo. em Banco do Brasil, né? Mais uma vantagem da pessoa física. que a gente tava Exatamente. falando. Não tem que provar para o Prestar outro. porque- contas. Exato. Tenho duas perguntas, né? Por ser do Banco do Agro, como que o banco se protege contra esse momento que o agro está um pouco mais difícil, quebra de safra, saiu até reportagens de muitas recuperações judiciais acontecendo nesse setor. Quanto que o banco ele se protege contra isso? E a segunda existe possibilidade desse ROI continuar crescendo? Porque também é difícil um banco público, né, ter que dar satisfação também ali pro pessoal, né? Como que pode um banco se tá ganhando tanto dinheiro, como é que a gente pode fazer para diminuir um pouco a rentabilidade do banco Uhum. e passar isso pro povo, né? Então, assim, eu queria entender esses dois pontos. Inadimplência no agro e o ROI se tem capacidade de expansão. Cara, eu acho que muitas das coisas que o mercado questiona é justamente isso, né? Acho que é muito mais fácil o ROI dar uma cedida agora do que ultrapassar esse limite dos 22,5, né? Agora, a gente tem algumas questões que devem potencialmente pesar esse ano. Você tem o Banco Patagônia, que deve pesar na margem Uhum. financeira bruta, Verdade. né? E você tem também a questão do agro, mas que, na minha opinião, já tá, pelo que eu li, já tá contido ali uma quedinha, no guidance já tá projetado, né? Uhum. Uma queda entre 11% a 15% do setor E agro. ainda assim, o banco está projetando um crescimento de lucro por ação de 8% para esse ano no 8%, guidance. acho que muito por conta dessa grande fortaleza que o banco teve de conseguir aumentar a PCLD, mas a margem financeira bruta aumentou muito mais, né? Principalmente quando você olha a visão cliente ali, né? Uhum. Foram muito bem. Acho Uhum. que o Banco do Brasil e Itaú foram muito bem nesse sentido, né? E acho que agora, com taxa de juros caindo um pouco, vai ser a grande frente de crescimento aí do banco, né? Mas acho que uma das grandes fortalezas perante o agro é justamente a diversificação, né? O Banco do Brasil não é só soja, né? Tem muitas outras culturas. Também share of wallet, né? O cara que tá na carteira do agro também é o cara que tá na carteira da pessoa física. Então, você tem uma fidelidade muito grande do público agro com o Banco do Brasil, né? Então, para fazer as suas captações, enfim. Então, acho que o grande segredo ali de novo, né? Quanto mais share of wallet você tem, quanto mais poder de metrificação ali sobre o seu cliente, conhecimento sobre o seu cliente, melhor você vai conseguir fazer uma oferta assertiva para ele, com um spread que, obviamente, reduza o risco do próprio banco, né? Então, acho que eles têm sido muito assertivos nesse sentido aí. É o expertise do banco, né? Então, ele já foi acumulando ao longo dos anos uma qualidade de precificação adequada, de modelos preditivos de crédito. Você Tal. tem 2/3 da carteira securitizada também. Exatamente. Então, acho que contrabalanceia.